A Copa do Mundo é de longe o maior torneio de todos. São anos de preparação, dezenas de seleções e bilhões de pessoas assistindo. Mas só uma decisão errada de um árbitro pode arruinar todo o torneio. Então nesse vídeo vamos ver 8 erros de arbitragem que mudaram a história da Copa do Mundo. Começando com esse. E a Inglaterra ganha força. Bola com o Defoe, fez o giro, brigou pela posse de bola. Lampard! Gol! Não entrou! Nas oitavas da Copa de 2010, a Inglaterra enfrentou a Alemanha em uma partida cheia de expectativa. Eram dois timaços, mas a Alemanha começou com tudo, marcando 2 gols em sequência. Até que a Inglaterra começou a entrar no jogo, diminuindo com cabeceio, 2-1. Faltava só mais um para a Inglaterra empatar. Até que 2 minutos depois... Cheguei a começar o grito do Lampard, que seria um golaço, olha só. A bola toca no travessão. E lá dentro e muito Renato Marcília. Até o técnico comemorou, mas o árbitro não deu o gol. O que seria um empate foi anulado. A partir daí a Inglaterra continuou pressionando, mas a Alemanha se defendeu muito bem. Até que no segundo tempo o Müller sacramentou a vitória alemã marcando outros 2. E assim, o placar muda completamente uma partida. Então se o gol de Lampard tivesse sido validado e fosse um empate, a história podia ter sido muito diferente. Talvez o Müller nem faria aqueles 2 gols. Mas esse não foi nada comparado ao erro que favoreceu a Inglaterra anos antes. Nesse vídeo vamos ver decisões de arbitragem ainda mais inacreditáveis. Agora, depois do gol anulado do Lampard, naquela Copa de 2010 teve outro erro, mas dessa vez na grande final. Na partida decisiva, a Espanha enfrentou a Holanda num jogo muito equilibrado. Até que aos 116 minutos, o Iniesta marcou o gol da vitória. Mas espera, porque 1 minuto e meio antes do gol, aconteceu um negócio muito polêmico. Bateu assim mesmo, a bola passou à direita do gol de Casillas. Aos 115 minutos de jogo, o Sneijder chutou, a bola desviou na barreira e saiu. Ou seja, escanteio para a Holanda. Só que aí... Ahí va el disparo, la protege Casillas, saque. Puerta, ¿no? De puerta. Es clarísimamente córner, Em vez de dar escanteio para a Holanda, o árbitro marcou tiro de meta. Um erro que parecia simples, mas que mudou o rumo daquela Copa. Porque a próxima vez que a bola parou, ela estava dentro da rede do Stekelenburg. De novo ele, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Os holandeses reclamaram muito. É claro que a culpa de ter tomado o gol foi da Holanda, mas se o árbitro tivesse dado o escanteio, aquela jogada que resultou em gol provavelmente não teria acontecido. É como efeito borboleta, uma coisa leva a outra. Mas aquele jogo ainda teve outro erro de arbitragem, dessa vez favorecendo a Holanda. Ainda no primeiro tempo, os holandeses começaram a cometer muitas faltas, mas aos 27 minutos teve uma que passou dos limites. Aí no meio, chave. Pancada. O meia De Jong deu um chute no peito do Xabi Alonso. Imagina a dor desse golpe. Se liga como é a parte de baixo de uma chuteira de campo. Essa entrada foi tão grave que não importa o ângulo que vê, é vermelho direto. Mas o árbitro deu só amarelo. Aos 27 minutos, a Holanda devia ter ficado com 10 em campo. Se já tivesse VAR, a história seria diferente. Mas se tu acha que a Copa de 2010 teve muito erro de arbitragem, não chega nem perto da Copa de 2002. Em 2002 a Copa aconteceu na Coreia do Sul e no Japão, onde uma das seleções que estava sediando, a Coreia do Sul, chegou até as quartas de final. Bom, nas oitavas eles já tinham passado da Itália com decisões de arbitragem muito polêmicas. Mas o pior aconteceu nas quartas. O time da casa enfrentou a Espanha, que tinha jogadores como Casillas, Hierro e Morientes. Então os espanhóis começaram melhor, com muito mais chances, mas terminou o primeiro tempo em 0-0. Até que no segundo tempo, em uma cobrança de falta, a Espanha finalmente marcou. Mas o árbitro apitou uma falta que não existiu, anulando o gol. Mas se isso foi ruim, o jogo foi para a prorrogação, onde teve uma decisão ainda pior. Na prorrogação tinha o chamado gol de ouro, quem fizesse ganhava. Onde logo no começo do tempo extra, Joaquim cruzou e Baraja mandou de cabeça para o fundo da rede. Era para ser o gol da classificação. Mas mais uma vez foi anulado. O motivo? O bandeirinha disse que a bola tinha saído antes do cruzamento, mas não chegou nem perto disso. Pela segunda vez, a Espanha teve um gol anulado. O que deveria ser uma vitória espanhola terminou em empate. Então o jogo foi para os pênaltis e, justamente o Joaquim, o cara que deu aquele cruzamento, perdeu a cobrança. Nos pênaltis, a Coreia do Sul eliminou a Espanha. A semifinal, que deveria ter sido Espanha contra a Alemanha, virou Alemanha contra a Coreia do Sul.
E para piorar, poucos meses depois do Mundial, a Espanha derrotou a Alemanha por 3-1. Então ninguém sabe o que poderia ter acontecido naquela semifinal. Mas agora vamos voltar para 2010, onde a decisão de um árbitro acabou influenciando para um país ser eliminado do torneio. Na fase de grupos daquela Copa, os atuais campeões Itália enfrentaram a Nova Zelândia. Imagina, era um jogo que todo mundo esperava uma vitória fácil dos italianos. Mas em só 7 minutos de jogo, a Nova Zelândia abriu o placar. O camisa 9 Smeltz chocou todo mundo. Agora a Itália precisava desesperadamente de um gol. Então De Rossi decidiu recorrer para a simulação. Para dentro da área, opa! De Rossi foi pro chão, ficou reclamando de pênalti, o juiz marcou, hein? De longe parecia um pênalti mesmo, mas olhando de perto dá pra ver que o De Rossi se jogou. Sim, ele foi segurado um pouco, mas não o suficiente para derrubar. Olha os pés dele, literalmente se jogou. A Itália converteu, no que acabou sendo o último gol da partida. Placar final 1-1. Aí depois a Nova Zelândia foi disputar o último jogo e empatou outra vez, terminando com 3 empates em 3 partidas. Ou seja, se eles tivessem vencido a Itália por 1-0, a Nova Zelândia teria se classificado terminando em segundo no grupo. Mas ao invés disso, foram eliminados. Mas se aquele pênalti foi marcado injustamente, na Copa de 2018 teve um pênalti que poderia ter mudado a história do torneio, mas o árbitro não deu. Em 2018, um dos grandes favoritos era o nosso Brasil, que, como vocês estão ligados, enfrentou a Bélgica nas quartas. Mas todo mundo ficou em choque quando a Bélgica abriu 2-0 no primeiro tempo. O Brasil precisava de 2 para empatar, então foi pra cima. Até que no começo do segundo tempo... Agora não deu mais, tentou a finta, tocando, a bola vai pela linha de fundo. O Kompany acertou o Gabriel Jesus, que claro, caiu, uma falta clara dentro da área. Mas mesmo depois de revisar com o VAR, o juiz não marcou o pênalti. Era uma falta clara, mas o árbitro disse que a bola estava saindo, então não deu. O problema é que na hora que teve o contato, a bola ainda estava em jogo. O Kompany falou que foi pênalti depois. O De Bruyne falou. Na hora ali eu olhei pro juiz e ele falou, foi pênalti. Eu falei, então, só que a bola tava saindo. Eu falei, mas eu ia pegar ele. Tá, mas a bola ia sair. Eu falei, mas eu ia pegar se ele não me derruba. Então o pênalti não foi marcado, mantendo o placar em 2-0. Aí depois o Brasil diminuiu para 2-1, mas não conseguiu empatar. Por 2-1, o Brasil foi eliminado. Se o pênalti no Gabriel Jesus tivesse sido marcado, a história poderia ter sido muito diferente. Mas nenhum desses erros de arbitragem chega perto da vez que um jogador no mata-mata fez um gol com a mão. Lá nas quartas de final da Copa de 86, aconteceu um confronto gigante. De um lado a Inglaterra e do outro a Argentina de Maradona. Era um jogo cheio de tensão, até porque 4 anos antes os dois países tinham lutado numa guerra. Era uma partida intensa, que acabou o primeiro tempo em 0-0. Tudo podia acontecer. Até que no começo do segundo tempo, o placar foi aberto da forma mais polêmica possível. Tentando Valdano. Pra área, subiu Maradona de cabeça. Gol! De longe parecia um gol normal, mas como um jogador baixo como Maradona ganhou do goleiro? Bom, usando a mão. Ele literalmente socou a bola por cima do goleiro. Aí né, os jogadores ingleses reclamaram demais, mas o árbitro validou o gol. A famosa La Mano de Dios. O que deveria continuar empatado virou 1-0. Aí logo depois o Maradona ampliou o placar, marcando um dos gols mais incríveis da história, driblando todo mundo. Então parecia que a Argentina ia ganhar de qualquer jeito, mas aquele não foi o último gol da partida. Nos minutos finais, Gary Lineker da Inglaterra marcou de cabeça, terminando o jogo em 2-1. Se aquele gol do Maradona tivesse sido anulado como deveria, o gol de Lineker teria sido um empate, o que mudaria completamente a história do jogo. Imagina se o Maradona tivesse perdido aquele jogo, ele não seria campeão mundial. Mas todos esses erros de arbitragem que a Inglaterra sofreu talvez sejam um pagamento pelo que aconteceu em 66. No ano de 1966, a Inglaterra sediou a Copa do Mundo e chegou na grande final, onde enfrentaria a Alemanha na frente de 96 mil torcedores. Aí logo que o jogo começou, a Alemanha marcou primeiro, abrindo o placar, mas a Inglaterra conseguiu virar. Até que aos 45 do segundo tempo, os alemães empataram de novo, levando o jogo para a prorrogação. Qualquer uma das duas seleções podia sair com a taça. Até que o árbitro tomou a pior decisão possível. Crossed into the box, Hurst, terrible first touch, shoots off the bar and out, and cleared away for a corner kick. A bola bateu no travessão, bateu na linha e não entrou.
mas o bandeirinha afirmou que tinha passado da linha, então o árbitro validou o gol. Hurst imediatamente comemorou o gol. Dietz, o juiz suíço, ficou em dúvida com a reclamação dos alemães e correu para consultar o bandeirinha Brakhamov da União Soviética. Brakhamov confirmou que a bola tinha entrado. Em vez de continuar empatado, a Inglaterra tomou a frente do placar, o que abalou totalmente os alemães. Então a Inglaterra ainda fez o quarto para garantir o título. Placar final 4-2. Se o jogo tivesse continuado 2-2 naquele lance, o resultado poderia ter sido muito diferente. Nunca vamos saber. Mas na tua opinião, qual foi o erro mais bizarro? E se tu curtiu esse vídeo, acho que tu vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!